Você já parou para pensar como seria viver em uma das cidades mais sagradas do mundo e vê-la ser destruída diante dos seus olhos? Em 70 depois de Cristo, Jerusalém enfrentou o seu último dia. Uma cidade inteira cercada, consumida pela fome, pelo fogo e pela guerra. Mas o mais impressionante, esse evento havia sido previsto décadas antes de acontecer. A pergunta é: você iria sobreviver? Hoje vamos mergulhar na história de um dos episódios mais trágicos e proféticos da antiguidade, a queda de Jerusalém. E o que você está prestes a descobrir vai muito além de uma simples batalha. É a história de fé, resistência e a dura realidade de um povo que enfrentou o seu último dia. No século I, Jerusalém não era apenas uma cidade, era o coração da fé judaica. Durante as festas religiosas como a Páscoa, Jerusalém recebia centenas de milhares de peregrinos. Estima-se que a população da cidade, que normalmente girava em torno de 80 a 100 mil pessoas, triplicava nesses períodos. O magnífico segundo templo, reconstruído por Herodes, era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. As paredes de mármore branco refletiam o sol e podiam ser vistas a quilômetros de distância. Pórticos imensos, colunas douradas, sacrifícios diários, um espetáculo de fé e poder. Jerusalém era protegida não apenas por sua localização estratégica, cercada por vales profundos, mas também por um sistema impressionante de 3 muralhas fortificadas, construídas e ampliadas ao longo dos séculos. A terceira e mais extensa muralha, inclusive, havia sido recentemente concluída, aumentando a sensação de segurança de seus habitantes. Jerusalém parecia inabalável. No entanto, por trás dessa fachada de grandiosidade e segurança, Jerusalém estava fragilizada por dentro. A Primeira Guerra Judaico-Romana, que começou em 66 d.C., havia exacerbado as tensões internas. Facções rivais, lideradas por figuras como João de Giscala, Simão Bar Giora e Eleazar ben Simão, lutavam pelo controle da cidade. Essa guerra civil interna, marcada por conflitos e derramamento de sangue, enfraqueceu a resistência judaica e consumiu recursos vitais, incluindo as reservas de alimentos. Enquanto Roma se preparava para o ataque final, Jerusalém já estava sangrando por suas próprias feridas. Este é o cenário que antecede o dia mais sombrio da cidade. Na primavera de 70 d.C., trouxe consigo não a renovação, mas a sombra da destruição. Em 14 de abril, apenas 3 dias antes da Páscoa, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, chegou às portas de Jerusalém com uma força esmagadora de aproximadamente 50 mil soldados. A cidade, já superlotada por peregrinos e refugiados, viu-se cercada por um anel de ferro e fogo. O cerco havia começado. Os romanos eram mestres na arte da guerra e da engenharia. Tito ordenou a construção de rampas gigantescas e o posicionamento de catapultas e arietes para bombardear as muralhas. A resistência judaica, apesar de enfraquecida pelas divisões internas, era feroz. Eles lutavam com a coragem do desespero, realizando surtidas noturnas, incendiando as máquinas de cerco romanas e defendendo cada palmo de terra com unhas e dentes. A cada avanço romano, os judeus recuavam para a próxima linha de defesa, transformando a cidade em uma fortaleza labiríntica. Mas a maior arma de Tito não eram suas legiões ou suas máquinas de guerra, era a fome. Com a cidade completamente isolada, os suprimentos começaram a rarear. A escassez de alimentos se transformou em inanição, e a inanição em desespero. Relatos da época, como os do historiador Flávio Joséfo, que testemunhou o cerco, descrevem cenas aterrorizantes. Pessoas comendo couro, grama e até mesmo atos de canibalismo, com mães devorando seus próprios filhos. A doença se espalhava rapidamente e os corpos se acumulavam nas ruas sem que houvesse quem os enterrasse. A cidade, antes vibrante, transformou-se em um cemitério a céu aberto. O ponto culminante da tragédia veio no mês de Ave, no verão de 70 d.C.
Após meses de cerco, os romanos finalmente romperam as defesas do Monte do Templo. Apesar das ordens de Tito para preservar o templo, a fúria dos soldados romanos, combinada com a resistência desesperada dos judeus, levou ao inevitável. O segundo templo, orgulho e glória de Jerusalém, o local sagrado que havia resistido por séculos, foi incendiado e reduzido a cinzas. As flamas consumiram os salões sagrados, derretendo o ouro que escorreu entre as pedras. Os soldados, em busca desse ouro, desmontaram cada bloco de pedra. Assim, cumpria-se ao pé da letra a profecia de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O segundo templo, orgulho de toda uma nação, virou cinzas. O que restou foram apenas algumas muralhas externas, conhecidas hoje como o Muro das Lamentações, um símbolo de fé, mas também de perda. Com a queda do templo, a resistência final de Jerusalém desmoronou. Os romanos invadiram o restante da cidade, promovendo uma matança indiscriminada. Dezenas de milhares de judeus foram mortos, escravizados ou executados. Diante de tanta destruição, uma pergunta se impõe. Será que era possível escapar dessa tragédia? A resposta para muitos foi sim. E essa possibilidade estava diretamente ligada a um aviso, uma instrução clara dada décadas antes pelo próprio Jesus Cristo. Em seus ensinamentos, Jesus não apenas profetizou a destruição de Jerusalém, mas também deu instruções precisas sobre como seus seguidores deveriam agir para sobreviver. Ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. E em Lucas ele complementa: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabia então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Essas não eram meras palavras de advertência, mas um plano de fuga. E o que os fiéis fizeram? Historiadores cristãos primitivos, como Eusébio de Cesareia e Epifânio de Salamina, relatam que os cristãos de Jerusalém, lembrando-se dessas palavras, agiram. Quando o general romano Sestio Galo cercou Jerusalém em 66 DC, mas inexplicavelmente recuou, abrindo uma janela de oportunidade, os cristãos entenderam o sinal. Era o momento certo para fugir. Eles fugiram da cidade, muitos deles para Pela, uma cidade na Decápolis, do outro lado do Rio Jordão. Enquanto Jerusalém se preparava para o cerco final, que aconteceu em 70 DC por Tito, e a subsequente aniquilação, aqueles que ouviram e obedeceram às palavras de Jesus estavam em segurança. Eles não foram pegos de surpresa pela fome ou pela espada. Sua sobrevivência não foi um acaso, mas o resultado direto de terem dado ouvidos a uma voz que muitos ignoraram. A história da fuga de Jerusalém não é apenas um fato histórico ou um cumprimento profético. É uma poderosa lição para nós hoje. Assim como Jesus deu sinais claros para seus discípulos sobre a destruição iminente, ele continua a nos dar orientações e avisos através de sua palavra e do Espírito Santo. Em um mundo cheio de ruídos e incertezas, a capacidade de discernir e obedecer à voz de Jesus é mais crucial do que nunca. Seja em decisões pessoais, em questões morais ou na compreensão dos tempos em que vivemos, a sabedoria divina é um guia seguro. Aqueles que fugiram de Jerusalém não fizeram por medo, mas por fé e obediência. Eles confiaram na palavra de Jesus, mesmo quando a situação parecia contraditória ou ilógica para outros. A pergunta, você iria sobreviver, se transforma em, você está ouvindo? E, você está obedecendo? A destruição de Jerusalém é um testemunho eterno da fidelidade de Deus às suas palavras, sejam elas de advertência ou de promessa, e nos lembra que, em meio às tempestades da vida, a verdadeira segurança está em edificar nossa vida sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus. Se esta reflexão tocou você, deixe seu like, compartilhe este vídeo
e inscreva-se no canal para mais histórias que transformam e inspiram. Sua jornada de fé e conhecimento continua aqui. Até a próxima!